Olá, prezados amigos, prezados irmãos, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Tem a Resposta. Com gratidão a Deus, mais uma vez, queremos passar alguns minutos justamente com você para meditarmos em mais um tema que pretendemos analisar à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, e permitir que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos dê o entendimento, a correta compreensão das Escrituras, daquilo que Deus realmente deseja nos ensinar e deseja nos transmitir. Como você pode ver aí na descrição do nosso vídeo, a pergunta de hoje que nós queremos refletir com base nas Escrituras, procurar uma resposta e ver o que a Bíblia nos ensina, é esta: a Bíblia é insuficiente e precisa ser atualizada? Então, com aquele viés sempre de analisar a ideia, analisar a doutrina, o ensino, sem fazer menção às pessoas, sem ataques pessoais a ninguém. Como eu sempre disse logo no primeiro vídeo do nosso canal, que o propósito aqui do canal A Bíblia Tem a Resposta é analisar os conteúdos doutrinários, os ensinamentos, as ideias que são divulgadas, que são lançadas, que são escritas, e colocá-las sob a análise da Bíblia, ou seja, com um coração aberto e com total fidelidade às Escrituras. Vamos ver o que Deus nos ensina sobre esse assunto, não é? Sobre essa questão, essa afirmação que foi feita há algum tempo atrás, num site, né? Muitas pessoas comentaram, houve uma certa polêmica sobre o assunto, e eu resolvi então refletir um pouco, né? Ver o que efetivamente foi falado e, nesses minutos, meditar um pouquinho sobre essa questão. Então, a Bíblia é insuficiente e precisa ser atualizada? Então, primeiramente, irmãos, poderíamos citar aqui vários textos bíblicos em que a própria Bíblia, ela dá testemunho, ou seja, o próprio Deus, o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele, na sua palavra, existem vários textos que dizem que a palavra de Deus é pura, ela é perfeita, ela é eterna, ela é a verdade, não é? Se nós olharmos, por exemplo, no Salmo 119, o salmista, ao escrever alguns versos aqui, então ele começa dizendo, né? Aquele verso bem conhecido: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. E outros textos também, que o Salmo 119, que é um salmo extenso, né? Que tem 176 versos, e vários textos aqui ele fala: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus preceitos, os teus juízos, dura para sempre. É o verso de número 160 do Salmo 119, que está em harmonia com João 17:17, lá no Novo Testamento, quando Jesus diz que, orando, fazendo aquela oração ao Pai, Jesus diz que, falando ao Pai, diz: a tua palavra é a verdade. A tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Então, tem vários textos que a própria Bíblia, o próprio Deus dá testemunho de que a sua palavra, aquilo que ele nos deixou escrito na Bíblia, é a verdade, é eterna. Como diz lá o Provérbios também, podemos ler Provérbios capítulo 30, verso 5, que está escrito lá, né? Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Então, o próprio Deus dá testemunho de que a Bíblia, revelada pelo seu Espírito, a Bíblia é a verdade. Ela é eterna, ela é suficiente, ela é perfeita. Então, poderíamos citar vários textos, mas o que eu queria iniciar essa reflexão é dizendo-se, para que nós pensássemos: Deus é perfeito em todos os seus atributos. Ele é perfeito amor, perfeito a justiça, perfeita bondade. Todos os seus atributos, Deus, ele é o exemplo, ele é o parâmetro de perfeição. Ele é perfeito em todos os seus atributos. A sua palavra, a palavra de Deus, também é perfeita. Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita. Ela não carece de nenhum acréscimo, de nenhuma melhoria, nada disso. Então, ponto que nós
estamos analisando se a Bíblia é insuficiente e precisa ser atualizada, né? A pergunta, a Bíblia é insuficiente e precisa ser atualizada? Então, essa afirmação foi feita em um site na internet, que a Bíblia não é suficiente e que a Bíblia precisa, segundo a afirmação lá no site, precisa ser atualizada. Aí a afirmação até fala sobre linhas e entrelinhas, que nas linhas, na leitura literal da Bíblia, ela não é suficiente, né? Ela precisa ser atualizada. E que nas entrelinhas é que nós teremos a revelação divina. Afirmação feita lá no site onde nós estamos analisando essa questão da suficiência e da atualidade da Bíblia. Na verdade, né, irmãos, essa expressão, a Bíblia precisa ser atualizada e ela não é suficiente, são expressões completamente inadequadas. Quando se fala de algo que precisa ser atualizado, se remete imediatamente, nós nos remetemos imediatamente a algo que é antigo, é ultrapassado, né? É imperfeito. Quando eu falo que algo não é suficiente, né, como foi afirmado lá no site, é insuficiente, né? A Bíblia não é suficiente. Eu penso que algo está incompleto. Se não é suficiente, precisa ser aperfeiçoado, precisa ser acrescentado de alguma coisa, né, para se tornar suficiente. Então, com todo o respeito, né, à pessoa que fez lá a afirmação, como eu disse, não estou analisando pessoas aqui, mas ideias, né, doutrinas, ensinamentos. Essas expressões que a Bíblia não é suficiente e que a Bíblia precisa ser atualizada são completamente inadequadas. Deus é perfeito, Deus ele transcende o tempo, ele não está limitado ao tempo. Então, quando Deus inspirou homens para escrever, seus servos para escrever a Bíblia, para registrar o pensamento de Deus na Bíblia, Deus sabia todos os tempos, tudo que iria acontecer. Deus não está limitado ao tempo. Deus não existe para Deus passado, presente e futuro. Para Deus o presente é sempre, porque não está limitado, como nós, seres humanos, estamos limitados ao tempo, né? Passado, presente e futuro. Deus é o Senhor do tempo, é o soberano do universo, o Criador de todas as coisas, então não está limitado ao tempo. Então a sua palavra, a Bíblia, ela é suficiente. Tudo aquilo que Deus quis nos transmitir está registrado nas Escrituras. Salmo 119 mostra isso, né, em vários versos. João 17:17, Jesus afirmou que a palavra de Deus é a verdade. O livro de Provérbios, a palavra de Deus é pura, é perfeita, é escudo para aqueles que confiam nele, no Deus Criador. Paulo escrevendo a Timóteo, lá na sua segunda carta, diz que a Escritura é inspirada, toda a Escritura inspirada, ela é útil para ensinar, para guiar, para orientar. Então, há vários textos que o próprio Deus dá testemunho da suficiência e da atualidade da sua palavra. Então, essa expressão ela é totalmente inadequada e imprópria para ser utilizada para a palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada e a Bíblia é suficiente, ou seja, tudo que nós precisamos, que Deus quis nos revelar e que o homem precisa conhecer de Deus, está na Bíblia. Agora nós temos que pensar em algo importante aqui também. Quando se pretende dar interpretações equivocadas ou tendenciosas aos textos bíblicos, é uma prática usual de quem quer fazer isso, descontextualizar os versos, os textos bíblicos. Então, quando eu, por exemplo, se eu quero defender uma doutrina que não encontra amparo nas Escrituras, mas é uma doutrina da minha cabeça, fruto de uma mente carnal, de uma mente que não está em comunhão com Deus, não está em perfeita submissão ao Criador, ao Deus Criador, eu quero validar esta doutrina e quero dizer que a Bíblia apoia isso, que a Bíblia ensina isso, a tendência natural é que se pegue textos bíblicos e o descontextualize. Ou seja, descontextualizar os textos das Escrituras, tirando do verdadeiro sentido que Deus quis transmitir. Então, na verdade, antes de nós passarmos para alguns exemplos que eu quero dar aqui, textos que foram até citados no site, né, onde tiramos a informação que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia precisa ser atualizada, lá encontramos alguns exemplos que são dados
a fim de defender este ponto de vista, ou defender essa tese, esse ensino, que a Bíblia tem que ser atualizada e que a Bíblia não é suficiente. Mas antes de nós entrarmos aqui em alguns exemplos, eu queria só dizer que entendo que as expressões mais adequadas para serem utilizadas para a Bíblia, a palavra de Deus, é que a Bíblia ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo aos nossos corações. A Bíblia precisa ser ensinada pelo Espírito Santo aos nossos corações. E a Bíblia tem que ser aplicada, ou podemos dizer contextualizada ao mundo contemporâneo que nós vivemos. Eu entendo serem expressões que se adequam melhor a essa questão da aplicação, da vivência prática da Bíblia para os nossos dias. Não é que a Bíblia tem que ser atualizada ou é que ela é insuficiente. Isso é um equívoco, uma afirmação que eu vou explicar aqui tendenciosa. Vou dizer por que aqui. Nesses exemplos que eu vou mostrar que são citados lá também no site, pela pessoa que diz que a Bíblia não é suficiente, que tem que ser atualizada. Então, no meu entendimento, e observando a harmonia da palavra de Deus, a Bíblia ela não tem que ser atualizada e ela não é insuficiente. Ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo, o próprio Deus nos revelando a sua palavra. Ela tem que ser ensinada pelo Espírito Santo e ela tem que ser aplicada pelo Espírito Santo ao mundo em que vivemos, ao mundo contemporâneo, ao mundo moderno, enfim, ao mundo que vivemos, à nossa atualidade. É isso que tem que ser feito. E aí eu preciso abrir meu coração, procurar, buscar entendimento da parte de Deus, refletir nas Escrituras e deixar que o Espírito Santo me ensine e me mostre a harmonia perfeita que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, como o seu autor, o Deus Criador, o Deus verdadeiro, também é perfeito. Então, lá no site de onde saíram essas afirmações que a Bíblia tem que ser atualizada e que a Bíblia não é suficiente, ele dá lá alguns exemplos. Alguns exemplos ele cita em relação a isso. Então, ele cita a carta de Paulo a Filemão. Quando ele diz que a Bíblia ela tem que ser atualizada, né, que ela não é suficiente nas suas linhas, ele cita a carta de Paulo a Filemão. Ele diz que Paulo estaria legitimando a escravidão. Se nós interpretássemos, né, ou lêssemos literalmente as Escrituras, as linhas das Escrituras, como é a expressão usada, Paulo estaria legitimando a escravidão. Paulo nunca legitimou a escravidão. Se nós lermos o contexto e lermos ali o que Paulo diz, quando ele fala para Onésimo retornar a Filemão, não é mais da condição de escravo. Onésimo havia aceitado a fé em Cristo, havia conhecido Jesus como seu Salvador, havia crido em Jesus como seu Salvador, mediante o ensinamento de Paulo, na prisão, quando estavam presos. E quando Paulo escreve a Filemão, Paulo pede que Filemão receba Onésimo não mais como escravo, mas como agora um irmão amado, um irmão em Cristo. Então, essa afirmação de que se eu ler literalmente a carta de Paulo a Filemão, quando Paulo pede para Onésimo retornar a Filemão, Paulo estaria legitimando a escravidão, Paulo estaria apoiando a escravidão, na verdade, ela não encontra amparo na verdadeira harmonia das Escrituras. Nós lemos, inclusive, que Paulo fala aqui no verso de número 16 de Filemão, ele diz assim, não já, ele diz quando ele escreve Filemão, dizendo que Onésimo vai retornar e que Filemão deveria receber Onésimo não mais como servo, ou escravo. Antes, mais do que servo, como irmão amado. Como irmão amado. Paulo pede que Filemão receba Onésimo não mais como escravo, mas agora como irmão amado. Então, o contexto correto dessa passagem, desse texto de Filemão, da carta de Paulo a Filemão, é este. Em nenhum momento Paulo está legitimando a escravidão. A questão aí, como é afirmado lá no site, se eu ler literalmente eu vou entender isso. Mas você tem que ler a Bíblia revelada pelo Espírito de Deus. É como falamos, o Espírito Santo, eu leio a palavra de Deus. Claro, Paulo escreveu naquela época, havia a escravidão, a sociedade era diferente, mas o Espírito de Deus vai me ensinar, vai revelar e vai aplicar a palavra no contexto do mundo moderno, do mundo contemporâneo. E aí a minha mente, Deus vai comunicar à minha mente a verdade que Ele quer transmitir. Essa é a diferença.
Se eu não estou alinhado com a minha mente não está alinhada com Deus, se eu não estou buscando a verdade em Deus, se eu não estou procurando obedecer a palavra de Deus, obedecer, fazer a vontade de Deus, claro que eu não vou entender as Escrituras. Eu vou ter uma interpretação equivocada e vou acabar cometendo erros e ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Então, esse é o entendimento correto que Paulo ensina na carta que ele escreveu a Filemon, quando pede para Onésimo retornar, não mais como escravo, mas agora como irmão amado. Então, é um primeiro momento aqui, que é um exemplo que é citado lá no site, que quer passar um entendimento que a Bíblia é antiga, né? Ela está desatualizada porque Paulo estaria legitimando a escravidão, o que não é a interpretação correta das Escrituras. Certo? Um outro exemplo que é citado lá, e eu vou citar mais esse exemplo e depois nós continuamos no próximo vídeo, para também não ficar esse vídeo muito extenso, né? Vou citar esses dois exemplos, depois nós fazemos um vídeo parte 2 e continuamos meditando nesse assunto e concluímos no vídeo que seria a parte 2, no próximo que seria a parte 2. Ele dá o exemplo lá a respeito das demandas jurídicas entre irmãos, né? Que quando um irmão procura a justiça humana, a justiça terrena, um tribunal jurídico, e vai demandar juridicamente contra o seu irmão em Cristo. Então, quanto a essa questão das demandas jurídicas, a maneira como é colocada lá no site dá a entender que é legítimo que Paulo, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao 9, que Paulo estaria dizendo que as demandas, qualquer demanda que houver entre os irmãos, que não é para procurar justiça, que tem que ser instituído alguém ali da cristão para resolver essa questão e não ir ao tribunal jurídico, né? A justiça terrena, a justiça aqui deste mundo. Queridos e queridas, o verdadeiro amor cristão que Jesus ensinou é amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós lermos lá o que Paulo ensina, se são dois cristãos verdadeiros, nunca haverá necessidade de demandas jurídicas, de ir a tribunais terrenos, tribunais, essa justiça deste mundo para resolver questões que com amor, com compreensão, seguindo o ensinamento que Jesus deixou, se resolve com amor e com entendimento. Agora, é claro, se alguém quer fazer muitas vezes, se apropriar de algo que não é dele, lesar o próximo, então a intenção é outra. A intenção, na verdade, não é o amor cristão, a intenção não é a boa convivência cristã. A intenção é se apoderar de alguma coisa que não é minha, ou levar vantagem, que não é uma vantagem lícita. Mas isso é lícito a um verdadeiro cristão? Se eu tenho uma diferença com meu irmão em Cristo, nós somos verdadeiramente cristãos, será que nós dois, com o amor de Jesus, não conseguimos resolver isso? Temos que ir aos tribunais ímpios, tribunais onde pessoas ímpias, pessoas que não servem a Deus, são autoridades terrenas, sem dúvida, juízes, magistrados, não estou desmerecendo a autoridade terrena, mas diante de Deus são pessoas ímpias, pessoas que não servem a Deus, pessoas que são escravos do pecado. Eu vou diante do tribunal ímpio para oferecer uma demanda contra o meu irmão em Cristo? Será que isso é correto aos olhos de Deus? Mas lá no site, a afirmação que dá a entender é isso. Que se eu tenho uma demanda jurídica contra o meu irmão, eu posso ir ao tribunal ímpio e que está tudo certo. Eu não tenho que procurar resolver em paz, em harmonia, com o amor fraternal ensinado por Jesus. Eu tenho que é lícito eu ir ao tribunal, brigar lá e conquistar lá o meu direito diante de juízes ímpios. Eu entendo não ser correto essa conduta, meus amados. Por quê? Porque o que Jesus ensina se nós somos verdadeiramente cristãos, amamos nosso irmão e temos o verdadeiro amor de Jesus em nosso coração, eu vou resolver aquilo de uma maneira pacífica. Vou resolver de maneira harmoniosa. Como Paulo ensina aos Romanos, do que depender de nós, que tenhamos paz com todos. Agora, se eu vou levar meu irmão em Cristo à justiça terrena, que paz é essa que eu estou semeando? Que paz é essa que eu estou conservando, que eu estou preservando, que eu estou buscando? Então, precisamos entender que nós cristãos não vivemos
segundo as regras do mundo. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e de prática. E 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 1 a 9, nos ensina exatamente isso. Que se eu tenho algo que eu preciso resolver e é um outro cristão verdadeiro, eu não vou a um tribunal ímpio, não vou a um tribunal de justiça perante juízes ímpios. Eu vou resolver com amor, com fraternidade, de uma maneira pacífica. É dessa forma que temos que resolver. E não ir a tribunais diante de juízes ímpios para buscar uma solução quando eu estou dizendo que sou um cristão, estou brigando com meu irmão que também diz que é um cristão. Alguma coisa está errada aí, não é? Então, leia com calma. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 9. Deixe o Espírito revelar isto aos nossos corações, ao meu coração, ao teu coração. Nós vamos ver que o entendimento, o ensino bíblico é justamente esse mesmo. Eu não devo levar meus irmãos à justiça. Agora, claro, se o irmão está agindo como ímpio, aí ele saiu da conduta ensinada por Jesus, não é? É isso que tem que ficar claro aqui. Eu estou falando de cristãos verdadeiros, pessoas que amam a Cristo, que seguem a sua palavra e procuram obedecer ao ensinamento de Jesus. Eu nunca vou demandar uma causa judicial contra o irmão se ele é um cristão verdadeiro, eu sou um cristão verdadeiro. Nós vamos resolver isso pacificamente, de maneira harmoniosa, de maneira fraterna. É claro, se a pessoa se age como ímpio, está agindo de maneira contrária aos ensinamentos da Bíblia, claro, eu não sou proibido de ir à justiça buscar meus direitos, já que ele está agindo como ímpio, ou eu ir à justiça contra uma pessoa ímpia que está tentando usurpar meu direito, está tentando me lesar. Então vou à justiça terrena e busco meus direitos. Mas entre irmãos verdadeiramente cristãos, o ensinamento bíblico é com amor, com fraternidade, resolver isso entre os irmãos e não levar isso diante de tribunais ímpios. Queridos e queridas, vamos parar por aqui para que o nosso vídeo não fique muito extenso. Citei esses dois exemplos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, registre aí nos comentários ou mande por e-mail para que possamos responder com base nas Escrituras. No próximo vídeo, então, eu vou continuar falando sobre esse assunto. Vou dar mais alguns exemplos, analisar mais alguns exemplos que foram citados no site, de onde nós estamos tirando essa afirmação que a Bíblia é insuficiente, precisa ser atualizada. E vamos encerrar e concluir o assunto no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença nesse momento que ficamos juntos. Deus possa continuar nos iluminando e nos ensinando a sua palavra. E não se esqueça, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.